Você já ouviu falar em cirurgia de alta frequência, CAF, conização? Se você já ouviu falar e quer conhecer um pouco mais, se já indicaram essa cirurgia para você e você está preocupada ou você conhece alguém, a gente vai conversar sobre isso agora. Eu sou Gilca Paiva, ginecologista, e junto com Gíulia Paiva, médica, ginecologista, minha filha, a gente vai conversar sobre essa cirurgia com vocês. Pois é, né? A gente vai falar hoje desse CAF do colo do útero, né? Também sobre a conização, que são métodos de tratamento para mulheres que tiveram alterações, lesões no colo do útero causadas pelo HPV. Essas alterações, quando é feito um acompanhamento idealmente anual com o ginecologista, muitas vezes é detectada uma alteração antes de chegar no câncer. E esses tratamentos, eles muitas vezes podem curar essas mulheres e evitar essa evolução para o câncer, né? E é sobre esse procedimento que a gente vai falar hoje. Pois é, antigamente, quando no exame de rotina preventiva se identificava lesões de alto grau, a gente falava assim, o pré-câncer, o câncer in situ, né? Muitas vezes essa mulher tinha que ir para o hospital, tomar uma anestesia de bloqueio e fazer uma cirurgia que a gente chama conização com bisturi frio, que sangra muito, tem que levar pontos, né? A recuperação é mais lenta, o colo do útero, ao ser retirado, também tem mais chance de ter problemas nas gestações futuras, como a gente chama de incompetência, o colo fica sem força para segurar uma gestação. Então, tudo isso foi trocado por essa cirurgia que a gente chama cirurgia de alta frequência, que é feita em nível ambulatorial, no próprio consultório, com anestesia local. E nós já temos vídeo aí, se vocês quiserem, procurem sobre lesão de alto grau, que geralmente as mulheres que nos procuram para fazer essa cirurgia, elas já vêm com uma carga emocional muito pesada. Então, vem com o temor, o medo de uma lesão que é câncer, não é câncer, né? E além disso vão fazer uma cirurgia. Então é um peso e uma preocupação muito grande, que é importante essa informação. Então, saiba um pouco dessa cirurgia. Fala pra gente, Gíulia, como é feito os passos, né, dessa cirurgia. Então, a primeira coisa, a gente precisa avaliar a indicação, né? Então, essa cirurgia é feita em casos em que é detectado NIC2 ou NIC3 ou lesões de alto grau em uma biópsia, que é um procedimento que retira um pedacinho do colo do útero durante uma colposcopia. Então, a primeira etapa é realizar o citológico, né, o preventivo, o Papa Nicolau. Foi detectada uma alteração, é solicitada uma colposcopia com biópsia e após a confirmação dessa biópsia de uma lesão de alto grau, ou esse NIC2 ou 3, a próxima etapa é a realização desse procedimento, desse CAF do colo do útero, né? E o procedimento é feito da mesma forma de um exame ginecológico, né? Colocado espéculo, feito essa avaliação e através do colposcópio também a gente detecta onde está a lesão. É feito a anestesia e é feito uma raspagem de uma camada do colo do útero, né? Então a gente tem um colo do útero e é feito com a alcinha, né, que a gente tem aqui, uma retirada de um pedaço do colo do útero de uma forma mais superficial do que era anteriormente com a conização, né? Eu gosto muito de usar a analogia de, imagine um sorvete, uma caixa de sorvete, e você vai com aquela colher de sorvete tirar o sorvete. Então você tira uma bola de sorvete, né? Então a conização é um pouco disso. Imagine que o sorvete é o colo do útero. E na colposcopia, como Gíulia falou, a gente identifica a lesão, né? E vai tirar uma parte do colo do útero que também contemple toda essa área da lesão. E aí essa alça... É a nossa alcinha do sorvete, Exato, né? que é a cirurgia de alta frequência. Porque essa linhazinha, né, esse filamento, ele fica... cortante e ele também cauteriza os vasos. Então, à medida em que ele vai cortando, como um bisturi elétrico, à medida em que ele vai cortando, ele vai cauterizando os vasos sem danificar o tecido que você está tirando para mandar para exame. E aí, esse material que você tirou vai ser em bloco levado para o estudo anatomopatológico, que é o estudo da peça, e vai ver se lá está toda a lesão.
esse resultado vai sair depois do anátomo patológico, mas o que fica lá no colo do útero, o restante do colo do útero que ficou, ele vai cicatrizar e, em geral, a cicatrização é muito boa, é rápida e quando a gente vai reexaminar, é como se o colo tivesse restabelecido. Então, as chances da mulher ter essa incompetência estimocervical como sequela de uma conização é menor do que a feita tradicionalmente. A recuperação é mais rápida, não precisa levar pontos, né? A gente não precisa fazer sutura e o procedimento é rápido em nível de consultório e não é doloroso, porque antes de fazer usar essa colher, não é? A gente faz a anestesia no colo do útero, que é usado como se fosse o mesmo material que se usa para anestesia do dentista. Aquela anestesia que se faz na gengiva antes de fazer algum procedimento dentário, é a mesma anestesia. Então o colo é anestesiado e esse momento em que a gente vai usar essa colher para tirar a parte do colo do útero, não é doloroso. Então é rápido, é tranquilo e ainda tem algumas orientações de pós-operatório. Só antes da gente chegar no pós-operatório, para quem não está entendendo o que é esse HPV, esse vírus que causa essa doença que precisa desse tratamento, vou deixar aqui um card também de um vídeo que a gente explica tudo sobre o HPV, tá? Mas para lembrar vocês que o HPV é um vírus que ataca as células do colo do útero e geralmente ele fica lá naquele local. Por isso que esse tratamento pode ser curativo, né? Se não tiver tido uma invasão, o HPV ainda estiver mais superficial, só com a retirada dessa camadinha, muitas mulheres já são curadas, tratadas desse problema. Mas existem algumas situações que esse vírus pode estar mais profundo do que a gente imaginava, e esse processo é um processo importante no diagnóstico. Então, achou HPV não é igual a tirar o útero, fazer esterectomia, certo? Essa etapa é uma etapa essencial de ser feita antes de realizar a esterectomia, que algumas mulheres precisam, mas na maioria das mulheres só essa raspagem já é suficiente. Até porque as lesões de colo de útero e o câncer de colo de útero, que é causado pelo HPV, ele atinge mulheres jovens. Então, muitas vezes a mulher ainda não teve filhos, ainda quer ter filhos. Então, felizmente a gente tem esse procedimento que não vai interferir na vida reprodutiva dela. E quando a Júlia está falando que o problema é superficial, não é o vírus que é superficial, é a lesão. Porque vocês vão ver nesse vídeo que a gente já conversou sobre isso, né? Que o problema não é o vírus, porque o vírus é muito prevalente entre nós. Mas algumas mulheres o vírus vai causar a lesão. E essa lesão tem uma progressão que pode progredir para câncer de colo de útero. Então, nesse momento de progressão, até o carcinoma in situ, essa cirurgia de alta frequência, a conização com esse aparelho, ela cura totalmente a lesão. Então, é uma cura com um procedimento simples e que vai deixar mínimas sequelas. Então vamos agora falar um pouquinho do pós-operatório, né? Que por ser uma cirurgia que não precisa de ponto, feito com anestesia, muitas vezes só uma cólica que a mulher pode ter depois, né? Em algumas situações um sangramento mínimo da cicatrização. Na maioria das vezes esse processo de pós-operatório é bem tranquilo. Eu falo sempre que é como se fosse uma queimadura que você teve. No lugar onde queimou, vai sair uma secreção líquida, né? Formar uma casca, uma crosta, e depois essa crosta cai e fica o tecido novo lá que reptilizou. Às vezes, se essa crosta ela cai antes do tempo, aí pode ter um sangramento. Por isso que a gente também orienta, após a realização desse procedimento, que a mulher não tenha relações sexuais até a reavaliação. Em geral, após 30 dias, toda a cicatrização já foi resolvida. Mas antes disso, é interessante que ela não tenha nenhuma relação com penetração, até pode brincar antes, mas sem penetração. Justamente para que não haja a retirada da casca ou da crosta naquela ferida operatória. E aí, o que a mulher pode perceber é isso, uma secreção que é como se fosse uma salmoura, a gente chama salmoura, um caldo de carne, que é uma secreção serosa,
ou então o sangue, mas não é normal que seja um sangue hemorrágico. Em geral é um sangramento, né, que pode até, numa fase que você acha que está parando o sangramento, vir um sangramento maior que coincide com sua menstruação. Então esses procedimentos, eles em geral devem ser realizados após a menstruação. E se você teve esse diagnóstico, estava preocupado em relação a esse procedimento, espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas. Se você conhece alguma pessoa que vai passar por esse procedimento, encaminhe esse vídeo e aproveita também para se inscrever aqui no nosso canal. É isso. Até a próxima! Até lá!